Fala, meio quilo de bilha. Eu fui pra academia, tem um jeitinho no músculo das costas. Véi, é foda. Dei um errinho na postura ali, aí senti na hora, o corpo tá quente, né? Agora que eu tô em casa, tá fisgando um pouco mais. Bom, cara, esse assunto é complicado. Agora, existem algumas coisas, assim. Você vê que o Simon Lee, assim como muitos artistas, até se for pegar artistas desde a época grega, os escultores, e aí as esculturas romanas começam a ter mais movimento que a grega. Depois a gente veio com o renascentismo, quando a arte renasce, uma vez muito tempo adormecida, renasce lá no século XV para XVI. E aí a gente vê mais ousadia ainda nas poses, no gesturing. A pintura começa a querer, que até um certo ponto evoluiu depois da escultura, começa também a ousar muito. E a gente começa a perceber que uma das coisas que se fala tanto, uma das mais importantes. Você falou ali de triângulo, sim, essas coisas têm a ver com composição. Mas quando você olha uma arte em que a silhueta dela fica boa em quase todos os ângulos, é muito interessante isso. Você quer ver? Estou aqui com uma arte do Simon Lee aqui. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas fazendo um demônio desse. Olhando na vista de frente, ele faz lá os chifres e tal. Só que esse chifre não vai só para o lado. Quer dizer, vai só para o lado às vezes. E aí fica interessante a silhueta de frente. Quando você gira um pouco, ele está completamente de lado. Então quando você olha o modelo de perfil, você já não vê mais chifre nenhum, né? Ele está aqui alinhado com a reta da cabeça. Então ele não só tem que ir para o lado, mas ele tem que ir para o lado ao mesmo tempo que vai para trás, que vai para frente. Então qualquer ângulo que você vê, aquilo está espetando. Né? Essa brincadeira em ter uma silhueta muito bem recortada é algo muito interessante. Né? E você vê que esse monte de ângulos negativos, esse monte de espaço vazado entre a escultura, que é o que ele usa muito. Eita que tá doendo. Velho. Isso tudo dá uma estética bastante interessante, tá? Agora, tá vendo? Olha esse ângulo negativo aqui no meio. Agora, vamos lá. Quando você olha as esculturas dele, por mais que sejam modernas, você vê que tem uma base de estudo clássico que é interessante. Né? Absorver o clássico não é porque os renascentistas ou os clássicos eram gênios. A questão é um pouco além disso. A questão é que são pessoas que viveram para isso. A gente fez primeira série, segunda série, terceira série, estudamos química, matemática, português, religião. E os caras estudavam escultura e a língua deles. Né? Escultura italiana. Ou pintura italiana. E por aí vai. Então, e vivia para isso, acordava, ia para o estúdio até a hora de dormir, achava isso como um propósito de vida muito grande. E na época, a ideia de iludir os olhos, agradar os olhos das pessoas era algo muito forte no objetivo da arte. Ela servia para isso. Veja, Bilha, veja uma coisa interessante. Vou falar enquanto eu abro aqui Florença, enquanto eu abro o Museu Barghello. Pronto. Seguinte. Quando você tinha, né, você volta aí no Renascimento e você vê que o poder da igreja começa a ser questionado lá para 1400 e pouco, 1500. Lembra de alguns papas, né, se envolverem em muitos escândalos, como por exemplo o Rodrigo Borgia e outros, onde teve assassinato ali dentro, onde teve incesto. E o poder da igreja começa a ser muito questionado por algumas pessoas. Né? Quando a gente entra na época grega, a gente tinha ali um rei, depois a gente entra, o domínio de grande parte da civilização passa a ser romano, e aí os imperadores passam a ser donos de tudo, até que
depois de Cristo a gente vê uma mudança e começam a ser os papas, os mais poderosos, né? Começam a disputar poder com os reis, até que chega uma hora que esse poder absoluto a população começa a questionar. Uma população analfabeta que não consegue ler a Bíblia. Até hoje a Bíblia é um livro muito difícil de se entender, você imagina na época, né? E aí começa a igreja volta a fazer encomendas de pintura e escultura, contando fases bíblicas. Então, vamos mostrar Davi, vamos mostrar Moisés, vamos mostrar Maria com Cristo. Enquanto na época grega eles representavam, queriam convencer a população deles que os deuses eram incríveis e soberanos, né? Então você tinha muito representação dos seus deuses, como Hércules, Perseus, Ares e por aí vai. E de repente você começa a ter, como os grandes deuses são os imperadores romanos, eles acima de tudo e de todos. Então começa a ter uma quantidade de escultura muito grande representando o poder dos imperadores romanos. E aí no Renascimento começa a querer convencer a população de que aquelas histórias da Bíblia realmente são verdades e aqueles personagens da Bíblia são realmente grandes, vamos dizer assim, personalidades a serem seguidas, a serem entendidas, interpretadas e adoradas. Então você começa a ter pintores e escultores tendo o objetivo de fazer não só Davi, não só Moisés, não só Cristo, Maria e todos os outros personagens, mas também convencer as pessoas, iludir as pessoas de que, olha, esses personagens são realmente algo incrível, mágico a ser seguido, né? Então você vê que esse objetivo de tentar convencer, tentar ser poético com a pintura, tentar ser poético com a escultura, assim como seria na hora de escrever. Mas e se as pessoas não sabem ler? E quando você tem uma gigantesca maioria de uma população miserável que não sabe ler? E ainda mais ler poesia é difícil, né? Você precisa ter um estudo muito forte. Você vê muitos brasileiros aqui que se você der poesia, o cara não vai entender nada. Muitas eu também posso não entender, dependendo do nível. Então você tem aquela poesia, aquela forma de falar algo, né? Mas de um jeito muito mais metafórico, forte. Você tenta falar assim com as imagens, porque imagens as pessoas entendem, independente da cultura, independente da língua que falam, e se sabe ou não escrever e ler. E aí, como fazer uma arte e não ser direto? Ou seja, eu quero fazer um cara fortão, vamos dizer um bárbaro, levantando um peso, ou seja, um tronco que ele está cortando para poder fazer uma cabana. Aí você vai lá e faz um cara fortão, abaixando, levantando o tronco. Pum. Isso em forma de escrita seria um homem bárbaro, musculoso, forte, com barbas, está em pé, utilizando sua mão esquerda, seu braço esquerdo, para levantar um tronco de mais ou menos 1 metro de comprimento e um diâmetro de 50 centímetros. E ele faz força para levantá-lo, ou seja, a forma como se pintou ou se esculpiu, se aquilo for transformado num texto, é um texto muito simples e direto. É diferente de você dizer. E contra, eu sou péssimo em poema, mas é só para deixar didático que eu estou falando. Mas o poema em si é terrível, eu não sou escritor. Mas tenta pegar a ideia. Contra as terríveis condições do tempo, contra o vento, contra a neve, contra o terreno alagadiço, o grande bárbaro tenta então sobreviver, lutando contra os homens e ao mesmo tempo contra a natureza.
E eis que tenta, com toda a sua força, erguer um tronco tão grande, tão forte quanto ele. Parece que os dois personagens lutam e brigam entre si. O tronco quer derrubar o bárbaro, enquanto o bárbaro quer levantar esse tronco. Esse bárbaro lutando contra o tempo com a sua barba branca de tanta neve, com o olhar fechado, com a expressão mais, vamos dizer, com as rugas mais contraídas que mais parecem os detalhes da casca de um tronco. E ele tenta ali, ou seja, você entendeu? Péssimo, eu sei. Mas imagina que agora esse texto seja transformado numa imagem. Opa, aí mudou tudo. Aí mudou que tu vai fazer o bicho assim, ó, todo contraído, com aquela ventania, barba, cabelo longo, tudo tá para um lado. Óbvio que ele vai estar jogando o tronco para o lado contrário ao vento. Porque você quer mostrar que essas forças da natureza estão contrárias a ele. Tudo está contra ele. E ele vai ter que lutar. E não é como um cara muito forte, tipo Thor, que levanta o machado. Ah, pra mim o machado é levinho. Ah, então se pra ele é levinho, show. Ele tem uma mágica ali que transforma o machado dele, a porrete dele em algo leve. Seria interessante que o próprio Thor levantasse aquele machado com uma força. Um ser humano é impossível de levantar o machado. Até o Hulk não levanta o machado. O Thor levanta, mas fazendo força, para dar a ideia de que aquilo é pesado e o quanto ele é forte em conseguir levantar. Se ele levanta sem força, parece que o machado é de isopor. Então, você vê que o bárbaro tenta levantar o tronco e puxar ele para um lado, e o vento está contra. Então você vê que ele gira a cabeça para um lado, o vento vai contra, a barba voa, aquela barba cheia de neve, o olho fechado assim com aquela chuva, aquela neve. Você vê a força dele em tentar sobreviver, o cabelo enevoado, a roupa pesada que o protege do frio, mas ao mesmo tempo você percebe que o atrapalha, porque ela está cheia de neve também ventando para o outro lado. Aquela névoa que deixa o fundo meio, vamos dizer assim, nebuloso, você não entende direito onde ele está, você vê que ele está numa área de neve, mas será que vai vir um inimigo? Será que vai vir uma avalanche? Você não consegue ver. Deixa uma surpresa, né? O que está atrás da neve, eu não estou vendo. E ele levantando aquele tronco, fazendo uma força do caramba, jogando todo o peso dele para um lado e o tronco ali subindo para o outro. Você vê o pé atolado na neve, o que mostra uma dificuldade muito maior, né? Você vê partes do braço todo machucado. Se ele enrolou uma corda nesse tronco, dali enrola no braço. Você vê que a corda já está fazendo isso aqui, ó, descendo. E aí você vê aquele braço machucado, aquela boca toda ferrada e ferida das condições do tempo, né? E aí você, inclusive, percebe o quanto aquela imagem, ao ser representada num texto, seria muito mais poético. Então, há um tempo atrás eu li uma poeta brasileira dizendo que arte é você contar uma história, porém com poesia. Se eu digo, ontem eu fui à praia, estava quente, tinha muita gente, bastante guarda-sol coloridos, a água estava quente. A água estava gelada, apesar do clima quente. O dia foi muito legal, voltei para casa. Você só está contando uma história. Cornos. Você só está contando uma história. Agora, se eu contar isso com alguma poesia, né, aquilo muda completamente. Então, imagina uma área cheia de guarda-sol colorido, você quase não vê as pessoas embaixo, todo mundo se protegendo. Então, aquele monte de cores. E aí você começa a brincar com isso.
Então você leva as pessoas a uma imaginação muito maior. Entendeu? E fica muito mais interessante. E aí quando a gente vê, por exemplo, representações, isso vem desde da Grécia Antiga. Tá? Essa capacidade de iludir e representar as coisas de uma forma muito interessante. Você vê que Simon Lee, se ele tivesse que fazer uma cena assim, ele faria. O cara está sentado num arco, e aí você tem, parece uma lua, né? Com as suas duas faces. Então você tem o personagem de um lado, do outro. Veja como ele está sentado, segurando, é o Fausto, né? Provavelmente segurando aqui aquele ramalhete. E você vê a forma como eles estão sentados ali. Você vê nitidamente aqui, né? Essa entrega aqui no movimento. Você vê toda uma simetria muito bem planejada. Daqui leva para cá. Você também, daqui vem para cá, lê o animal que também joga para cá. Traz para cá de novo a leitura. No que vem para cá, vem para cá. Ela olha para cá, o braço traz aqui. Se não vier por aqui, vem pelo arco. Aonde te leva o olho para cá. Onde leva para cá. Imagina que você tem aqui... você tem uma floresta e você quer que os carros passem por algumas áreas da floresta. Você vai ter que fazer pista, né? Pista que eu digo é ruas mesmo. Por onde aquele carro anda. E aqui você tem essas ruas. Todas se conectando. Ora, se não tem conexão, você faz uma rua que para, outra rua que para, e floresta no meio, como é que um carro vai passar de uma rua para outra? Então existe todo um cuidado aqui interessante. Isso aqui ia para o museu lá no Palazzo Vecchio, na Piazza della Signoria, no centro de Florença, Itália. Ele ia para o Salão dei Cinquecento, Salão dos 500. Muito bonito esse salão, ele ia para lá. Acabou que originalmente não foi, e eles montaram aqui no museu chamado Galleria Bargello, Museu Bargello. E a gente vê, né, olhando aqui, olha como as pessoas iludiam, elas eram poéticas, elas não precisavam ser diretas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não precisavam ser diretas. Olha essa imagem, que eu filmei tudo em log, tá? Por isso que está meio lavado. É para dar contraste no computador. Então você olha essa belíssima imagem, você vê o menino ali, tá com a vara, né, um peixe ali, você vê o jeitinho dele de abaixar assim na pedra depois que ele pescou e pegando assim como se fosse precioso, ele assim, olhando ali, nossa, peguei, consegui pegar um, ele todo curvadinho ao mesmo tempo com a perninha dobrada, ou seja, é mais poético do que você dizer, o menino pescou, e bota ele assim com a vara e o peixe na mão. Tipo, pesquei. Essas fotos tipo Shutterstock, foto de modelo, são péssimas referências. Porque mostram uma forma artificial de ser um ser humano. E essa galera não mostra uma forma artificial de ser um ser humano. Eles mostram a forma mais natural possível. Só que com um exagero dessa naturalidade. Veja que lindo, ó, ele está aqui segurando um objeto. E olha a torção, como é que leva para cá e vem o peixe, que traz para o corpo e sobe. Né? Você vê uma criança assim, isso é uma da peça, nossa, que incrível. E não é assim na realidade. A vida real ela não é poética. A vida real ela é direta, ela é literal. Daí surge a arte, quando alguém olha a vida e se sente... Tá, porque a vida é banal. Você vai na rua, você vê um cara sentado lendo jornal, na praça, outra uma menina passando com compras. As pessoas vivendo a vida normal, chega uma hora que você se cansa dessa banalidade. E aí surge a arte, né, de forma poética, tentando ver as coisas. Eu quero ver essa coisa banal de um jeito muito mais interessante. Eu quero que a vida fique mais interessante. Porra, eu botei aqui uma merda aqui de uma fita para tampar minha webcam. Me disseram que quando a gente entra em algum site de sacanagem, se tu for divulgar esse vídeo para alguém, você apaga essa porra, hein? Esse pedaço. Vai entrar num site de sacanagem alguma coisa, disseram que as pessoas conseguem ver sua câmera.
Aí eu fui e botei um esparadrapo. Essa porra tá tampando aqui toda hora. Voltando aqui. O que acontece? Quando a arte percebe a banalidade da vida e quer vê-la de uma forma mais interessante, para encontrar uma vida muito mais prazerosa do que na verdade ela é, para que você veja com muito prazer o momento de estar tomando um chá com os amigos. Vamos num sítio, bater papo, desenhar e tomar um vinho. Coisas tão simples, banais, isso poderia ser tão mais maravilhoso se nós víssemos isso de uma outra forma. E quando se fala em mitologia, existe o Hércules, um cara que vem e matou um Cerberus, né? Cão com 3 cabeças, matou também um grande leão. Tá. Como fazer isso de uma forma que as pessoas façam? Uau! Na vida real, tu vai ver um cara magrinho assim com a lança, enfiou no leão e tá ali. E o leão lá morto. Já viu o documentário? Esses caras que matam animais? Ou os Zé Bundões de hoje que pega a pistola, a espingarda, né, quando estão em lugares que a caça é liberada, vai lá e pum, mata o bicho. E se eu quiser fazer isso de uma forma muito poética, eu vou fazer um Hércules. E o leão que ele destrói não é um leão do tamanho real, que tudo bem, parece um pouco menor que um cavalo. Esse leão ele é do tamanho de uma sala, sei lá, tem 5 metros, 6 metros. Entendeu? Como deixar aquilo muito mais interessante, mais maravilhoso. Se eu fosse contar, eu teria que ser poético. Entendeu? E o filme Hércules brinca com isso, né? Quando as pessoas contam a história de Hércules, é aquele leão gigantesco. Mas quando ele aparece com a cabeça do leão, é um leão de tamanho normal. Então, o que é muito interessante isso, porque o que eu estou falando do Hércules do The Rock. O que é o real e o que é como as pessoas contam para que aquilo fique muito mais interessante. Então, você está modelando uma cena, tá? Como é que eu falaria isso de uma forma poética? Mesmo que seja feio, porque você não tem treinamento com as palavras, mas você vai se forçar a ver aquilo de um jeito melhor. Minha arte está passando isso? Não. Está muito direto o que eu quero passar. Não está passando exatamente com essa poesia toda. Logo, tá legal. E aí você vê como que essa galera criava... Olha a base da escultura do Perseus, feito por Benvenuto Cellini. Perseu está no topo dessa base, segurando a cabeça da Medusa. Essa é só uma réplica, se você quiser ver. Está aqui na Piazza della Signoria. E aí você tem Perseus segurando Medusa, que eu fui filmando à noite. O novo arte na viagem vai vir cheio de sacanagem desoxirribonucleica para você ficar doido, um tesão. Ó, essa é a arte, essa é a base. E essa é a arte de Benvenuto Cellini, Perseus com a cabeça da Medusa. Lindo, né? E, bom, eu tenho ela também com dia claro, mas tá aqui. Fiz muita filmagem, cara, olha. Esse meu celularzinho iPhone contou história. Tá lavado assim porque foi tudo criado para editar no computador. Foi filmado em log. Agora dá uma olhada nessa base. Né? Dá uma olhada ali na Medusa, na cabeça. E como ele, né, com uma graciosidade, ele levanta a cabeça dela. Como se tivesse sido muito, né, simples matá-la. E você vê como ele é grande em relação à Medusa. Né? Esse Perseu ele não tem um tamanho real. Eu vi que você mandou uma mensagem ali, já eu vejo. Enfim, a base que eu queria te mostrar, ela está aqui no Palazzo Vecchio, não, no Bargello, e tem um zoom aqui nela para você ver melhor. E olha esse perfil aqui, né? A curva, a mão aqui, um S muito bonito,
toda essa indumentária na cabeça, dali saem flores e fazem um S ali em cima. Imagina que seja uma personagem tipo uma deusa, né, com aquela perna bem longa, aquele tecido e as próprias flores em volta de um chifre. Ela foi organizando flores e embelezando o chifre dela. O índio, por exemplo, embeleza o corpo inteiro. Se o índio tivesse um chifrão, pode ter certeza que ele iria enfeitar aquele chifre inteiro, ia pintar. E isso aqui fosse um chifrão, fazendo um zoom. E ela com aquele S. Olha como que tenta seduzir as coisas, sabe? Qual é o gostoso do S? Você falou em S, né? É que a linha reta ela te leva num ponto a outro. O olho faz isso. Mas se você for, entendeu? Como se diz em inglês, meandering, né? Que é indo fazendo curvas, né? Quando você está bêbado, você anda assim, meandering. Você vai para casa, né? Que é meandering home. Quando você vai para casa, indo para um lado para o outro. Então você faz com que o olho percorra mais áreas dessa imagem. Daí vem o S, né? É uma combinação muito grande de S's. Então, o que eu acredito que, por mais que a gente fale, cuidado com composições, cuidado com um monte de coisa, o mais importante de tudo é, essa imagem, se eu for descrever, é uma descrição literal? Ah, beleza, tem um cara aqui segurando um tronco. Dá pra ver que o tronco tá pesado e que ele tá um pouco inclinadinho. Tá, isso acontece o dia inteiro. Quem mora em áreas frias, vem isso, fazem isso o dia inteiro. Quando você olha aqueles programas na TV do tipo Vivendo no Gelo, Abaixo de Zero, aquela galera que vive em áreas muito frias, né? Você vê o cara cortando o tronco, ele dizendo, eu vou terminar de cortar o tronco, as dublagens, né? Vou terminar, cara gigantão, vou terminar de tocar o tronco, de cortar o tronco antes da avalanche. Mike, cuidado, vamos cortar logo, a avalanche vai vir. Aí vem o narrador, eles têm só 1 hora para terminar de cortar os troncos, levar para casa para que possam fazer a fogueira. Mas a avalanche os preocupa. Aí mostra assim, cara, o Mike, eu tô vendo que eu acho que a avalanche ela pode vir hoje. Vamos acelerar. Aí acelera, leva. Daqui a pouco, não vem avalanche, mas de vez em quando, aí à noite eles dentro pé da fogueira, dentro de casa, e continuam a reportagem. A gente fica preocupado, porque tudo indicava que poderia ter uma avalanche, poderia complicar um pouco. E por isso nós aceleramos. De qualquer forma, isso é o nosso dia a dia, isso é muito normal. Temos que fazer isso todos os dias. Aí, ó que programa chato, né? Mas se você vê esse programa como Aitan Su no livro Alive, Character Design, ele diz, abre aspas, traduzindo, né? Ele diz, se você aprender a ver o mundo como um artista, vai se surpreender de como as coisas se tornam muito mais interessantes do que elas são. E a vida, por consequência, se torna muito melhor. Fecha aspas. Então começa a imaginar, cara, se essa avalanche desce e o bicho tem que carregar um tronco gigante, porque a cabana dele pode cair e aquele tronco ele vai prender para tentar sustentar a casa dele. Então você vê o bicho levantando aquele tronco e o clima já assim, já começou. Não vê avalanche, mas já tá aquele vento absurdo com uma neve absurda e o bicho é muito mais forte. Ele tá ali gritando contra aquilo. A neve já atolada até o joelho. Você vê que do joelho para cima é bom que você nem precisou modelar a bota. Você usa a poesia até para esconder coisas e trabalhar mais rápido. E você vê o bicho fazendo aquela força para poder levantar aquilo contra o vento, né? E aí você olha e fala, porra, se fosse assim, se isso tivesse acontecido, esse programa de televisão ia ser muito mais legal. Então, quando artista, eu vou fazer isso. Você botou, entendi.
Não só sua arte, mas você inteiro é atrativo. Puta. Sei que é bem complexo esse assunto, infelizmente não vou nos insights pra gente conversar, mas utopia está certo. Aí você mandou um vozeirão gostoso. Fala, Rafa. Obrigado. Peraí, eu vou tirar o short porque eu quero mandar uma enquanto eu tô ouvindo essa voz. Por esclarecer um pouquinho. É uma parada bem... que eu fico admirando, eu fico olhando e vendo uma identidade, né? Uma coisa bem... Isso. Sei lá, eu enxergo uma atração nas coisas que eu sei que tem muitas outras pessoas que também acabam atraindo isso, né, na própria arte. Exato. E eu tô pensando em tentar passar isso um pouco mais na minha. Só pra te contar aí, consegui uns primeiros freelas aí. Boa, legal, cara. Tô fazendo bastante coisa. Boa. E quando tiver alguma coisa bem boa, eu vou te mostrar. Boa, pra te ver a evolução do jovem. Boa, mostra. Grande abraço aí. Boa tarde. Abração, Bilha. Boa tarde. Bilha. Seguinte, Bilha. Então, isso quando a gente fala em filosofia da arte e o processo de evolução de um artista, né? Primeira preocupação é muito grande em conseguir achar a técnica. Esse músculo, o cara tá vendo a referência e o músculo sai completamente diferente. Então, você ainda não domina a ferramenta, então não tem como pensar em nada além disso. Isso é óbvio. Chega uma parte em que o domínio da ferramenta você já não se sente mais, não dá mais trabalho, sabe? Você já faz meio que sem pensar, como o Chris Costa Anthropos disse, a técnica e a ferramenta passam a ser parte de você, uma extensão do seu corpo. O que ele quis dizer com isso? Olha, eu não me enrolo para fazer um movimento com o meu braço. Isso é uma parte de mim que o meu cérebro controla sem nenhuma dificuldade. Quando eu estou dançando, por exemplo, polidense, subo naquela vara, rebolo, faço aquela bandeirinha que, sabe, segura só com os dois braços e vai fazendo uma ondinha com o corpo, chama-se de bandeirinha. Quando eu faço a bandeirinha, o nego grita, aplaude, a galera... porque, nossa, né, eu faço bandeirinha, né, me visto assim, todo com roupa dos Estados Unidos, e vou fazendo a bandeirinha, porra, nego americano fica doido, assim, levanta o patriotismo da galera. Por quê? Porque é o controle que você tem do seu corpo, o seu cérebro é conectado com todo o seu corpo, né? E quando a ferramenta ela está muito compreendida por você, já não existe mais a ferramenta e você. Passa tudo a ser uma coisa só, porque o seu cérebro já não separa mais coordenando o seu movimento e ao mesmo tempo entender como é que funciona a ferramenta. Ele não separa, ele não lê essas duas coisas, ele junta e tudo faz parte de um movimento único. Então, a coisa se torna uma só. Logo, o que acontece? Quando você percebe que isso já faz parte de você, como o Chris Costa diz, uma extensão do seu corpo, aquilo que você está fazendo não te sacia mais. Né? Qual é o próximo desafio? Eu já consigo representar aquilo. E aí entra a história. O que eu quero dizer com a arte? E quando você disse aqui no início, esse vozeirão, Fala, Rafa. Obrigado aí por esclarecer um pouquinho. Tesão. É uma parada bem que eu fico admirando, eu fico olhando e vendo uma identidade, né? Uma coisa bem... Sei lá, eu enxergo uma atração nas coisas que eu sei que tem muitas outras pessoas que também acabam atraindo isso, né? Na própria... Então, cada um tem, como você fala, uma personalidade no trabalho. Por quê? Porque quando você vai descrever literalmente o que está na sua frente, eu tenho uma mesa com jarro, eu falo, Bilha, descreva, você vai dizer, de forma literal, você vai dizer, tem uma mesa branca, em cima tem um jarro marrom, com 4 flores, e atrás uma parede com uma certa textura alaranjada. Fulano, descreva. Fulano vai dizer a mesma coisa. Eu vejo uma mesa branca, atrás tem uma textura alaranjada e na frente um jarro marrom, um jarro curvo, com 3 flores vermelhas.
Agora, se eu falar, descreva, mas seja poético, tenta me convencer de que essa cena é muito mais legal do que ela é. Aí você começa a tentar tirar do coração, imaginar coisas. Aí daqui tu já está imaginando uma abelhazinha ali no pólen, e você já está querendo imaginar outras coisas ali, e criar um mundo mais... Ou seja, me descreva aquilo de um jeito mais interessante. Falando mesmo. Faça força, tente. E aí você vai começar a inventar ideia em cima. Então, na hora da arte, eu vou fazer um guerreiro dando uma espadada na cabeça do outro. Tá. Descreva a cena. Ele vai estar assim, segurando a espada com a mão direita. O adversário vai estar com uma roupa assim. Os dois são samurais, né? Então vou me basear nessa referência aqui, desse tipo de roupa. Um vai estar inclinado assim com a cabeça girando, o outro não sei o que. Show, entendi. Agora descreva de forma poética. Tenta ser poético. Tenta me convencer que essa cena vai ser muito mais interessante do que ela é. Tudo bem, você pode não ser tão bom com as palavras. Então você vai encontrar algumas palavras que às vezes não soam tão bem, mas a essência que você vai dizer já é muito mais interessante. Então, desenhe isso. Só que a sua forma de ser poético é diferente da forma do outro de ser poético. Se as 3, 4, 5 pessoas descreverem literalmente o que tem em cima da mesa, vai ser muito parecida a descrição. Agora, se eu pedir para cada um ser extremamente poético, você vai ter 5 descrições completamente diferentes. É aí que vem a identidade. A identidade num trabalho ela vem de acordo com aquilo que você se alimenta, que tipos de filme você gosta mais, que tipo de imagens chamam mais atenção, que tipo de vida você teve. Você viveu num lugar muito difícil, com aquele lugar pobre, com pessoas sempre nos bares, ia muito em boteco, bebia cerveja com aquele cara com 3, 4 dentes, que batia cerveja assim. Corinthians vai ganhar! Você acompanhou isso, ou você já viveu em outro tipo da sociedade. Tudo isso foi alimentando sua mente. Que tipos de quadrinhos, filmes você gosta mais? Tudo isso está alimentando. Que tipo de trabalhos de artistas você ficou observando porque você gostou? Você ficou, cara, que legal isso, que legal isso. Aquilo foi te alimentando. Você é o que você come. Agora, como que você vai passar aquilo que você é e de forma poética? Aí a sua interpretação e a sua forma de explicar poeticamente, metaforicamente, tudo aquilo que você é, e você é o que você se alimentou. Então estilo não é, eu vou pegar, como o próprio Maurício Takiguchi diz, eu vou pegar a cor desse cara, adoro como ele faz as cores, eu gosto desse, como ele faz a anatomia, e vou ficar redesenhando a anatomia dele, vou pegar as cores dele e vou montar meu estilo. Não é Frankenstein, quebra-cabeça. Porque estilo, agora para finalizar o vídeo, que eu vejo, posso estar errado, né? Quantas vezes eu mudei de opinião na minha vida? Estou te passando o que eu sei hoje. Não sei se daqui a 10 anos vai estar completamente igual ao meu discurso. Infelizmente, nós seres humanos não podemos esperar a gente fazer 100 anos de idade, dizer assim, aprendi tudo que eu pude aprender na minha vida, agora eu vou dar aula. Não, a gente às vezes quer passar a experiência antes e às vezes a gente pode errar. Mas na minha impressão, esse estilo ele vem com uma coisa chamada verdade. Quando eu sou muito verdadeiro em relação a onde eu vivi, quais são as influências que eu tive, gostando ou não, vamos supor que eu morei num lugar muito pobre, eu detestei aquilo, e eu quero viver num lugar melhor, ou eu vivi no Brasil, eu não gosto do Brasil, eu quero viver em outro lugar, eu não gosto da cultura do bairro ou da cidade onde eu nasci, eu quero viver em outro lugar. Eu não gosto, mas eu vi, eu acompanhei, eu fui influenciado por ela. Então, se eu for verdadeiro conforme os meus temas, conforme as coisas que eu vejo, se eu for verdadeiro conforme o meu sentimento, conforme eu vejo aquilo, e não dizer, pô, legal, aquele cara faz uns vikings legais, vou fazer igual. Não, mas isso não é verdade. É verdade pro cara que fez. Mas qual é a minha verdade? Como eu vejo isso? Como eu veria um viking? Um cara meio heróizão, com peito estufado, galã? Ou um cara que viveu uma vida muito, muito, muito triste e difícil. Viveu num local onde condições ambientais eram extremamente difíceis. Ou ele viveu num regado de recursos, porque roubava, matava e sempre... Ele é o vilão, não é vilão nem herói, ele é um anti-herói. Ele é herói.
Ele é mau, ele é ruim? Como eu vejo essa pessoa? Ah, mas fulano fez, gostei do jeito como ele fez, vou fazer. Essa não é a sua verdade. Então o estilo vem quando você é verdadeiro, quando você consegue, que é o que eu estou tentando fazer hoje, se conectar com a parte mais profunda do seu eu. Quando você conecta com o seu sentimento, como você vê a coisa, sem você bloquear isso, porque eu acho que eu estou sendo preconceituoso em botar tal coisa, não. É assim que eu vejo, então como eu vou passar isso? Então eu estou sendo muito verdadeiro comigo. E essa verdade te leva inevitavelmente ao seu estilo. É assim que eu penso hoje. Tá? Não sei até que ponto que eu estou falando está certo ou errado. Enfim, a pergunta que você me fez, que foi a seguinte: Rafa, como um artista consegue atrair uma pessoa para a sua arte, por exemplo? Eu vejo na arte Simon Lee e todas são muito atrativas para meus olhos. Né? Aí você fala de estilo e tal. E eu te mandei um áudio aqui dizendo, não, cara, eu também, eu não acho minha arte um pouco atrativa e eu também estou em busca disso. Então vai ser muito difícil te explicar isso. Mas eu vou tentar de acordo com o que eu sei hoje. Só que minha cabeça está aberta a mudar esse saber e ir incorporando novos conhecimentos que somam o que eu sei ou em alguns pontos substituem. Tá? Então minha cabeça está aberta para isso. Portanto, se algum artista experiente também quiser falar sobre o assunto, eu acho legal. Entendeu, Billy? Então, assim, a gente tenta buscar o estilo fora, a gente tenta buscar isso fora, e na verdade essas coisas funcionam quando o artista buscou dentro dele mesmo. Né? Ah, Simon Lee faz os demônios legais, eu quero fazer também. Mas será que é isso mesmo que sempre me atraiu? Às vezes a vida inteira eu adorei esses filmes, sabe, de épocas clássicas, aquelas mulheres século XVI com aquele corset, né? Que é aquela armação de arame que no Brasil chamava-se de anquinha. Fazia aquele arame que fazia aquela... E aí a roupa vinha, dava aquele quadril gigantesco, né? Quanto maior aquele arame, mais poder mostrava. Só que a mulher sentia uma dor incrível. O que eu vi ali era a mulher como um fantoche, né? Tipo, ela tem que mostrar toda a beleza, exuberância, poder para agradar o olhar dos homens. E que aquilo doía, né? Aquilo era um sacrifício que as mulheres tinham que fazer, usando aquela faixa em volta da cintura para deixar a cintura mais fina possível. E apertava e doía e machucava. E ao mesmo tempo segurar, suportar o peso daquela armação de arame, aquele tecido grande, e ela ali tendo que mostrar muita graciosidade ao tempo que sentia dor, e ela não podia denunciar aquela dor, ela tinha que sorrir, né? Ou seja, olha a força daquela mulher para poder suportar algo. E se eu tivesse que romantizar isso e contar isso, sempre achei isso tão lindo, tão interessante, vou fazer uma imagem disso. Mesmo que eu ame Simon Lee, será que o demônio é algo que eu queira representar tanto? Que eu sempre achei tão legal? Não sei. Às vezes sim. A verdade é que a gente gosta de muita coisa, a gente recebeu muitas influências. Então não é que você tem que fazer só uma coisa. Você pode fazer ora um demônio, ora uma mulher do século XV. Ora uma cena futurista, ora uma cena clássica. Não importa. Mas quais são as suas verdades? Quais são as coisas que você mais gostou? Como é que foi sua infância? Quais foram sei lá, tipos de fantasias que você adorava usar quando criança, quais foram os tipos de quadrinhos ou filmes ou animação 2D, 3D, 2D, né, que te influenciou quando você era criança. Você fez algum tipo de luta, né? Você cantou. Então, que tipo de influência existe nesse tipo de música que você viu, que você participou, que você viveu? Não dá para estudar a obra de um artista sem estudar o ambiente em que ele viveu. Você não entende a obra do artista se você não entende o ambiente em que ele cresceu. Porque aquilo ali influenciou diretamente na arte dele. E se ele não renegar a cultura dele, por mais que ele não goste, eu vejo muito isso e eu fiz demais no Brasil. Não gosto dessa cultura brasileira, cultura ralé. Eu estou indo para a escola...
E aí no meio do caminho tá aqueles caras no boteco, pô, de manhã cedo já tem uns caras bebendo. Corinthians! Corinthians! Com cerveja na mão. Então fecha o olho, olha pro outro lado e ai, que tristeza, as pessoas não estudaram. Ai, eu vou e fecho o olho e vou pra minha casa, vou pra escola. E na hora de eu estudar, na hora de eu fazer um desenho, uma modelagem, eu vou fazer o quê? Vou procurar o viking norueguês, que eu nunca vivi na Noruega. Eu posso fazer um viking norueguês, eu posso estudar tecnicamente a mandíbula larga, o barbão. Mas e a alma? A alma eu não posso representar do escocês, porque eu não vivi lá, do norueguês. Eu posso pegar a alma daquele cara no bar, daqui, botecão, que tá ali, com a caneca na mão, rindo, a caneca de chopp, e só mudar, botar aquela alma, aquele olhar, mas num cabelo mais louro, ao invés de estar com a caneca normal, ele vai estar com uma caneca que tem crânio, porque eu vi que teria. Eu posso fazer isso, mas a alma eu tenho que começar a observar na minha volta. Por isso que eu fui amadurecendo quando eu percebi que os grandes artistas faziam uma coisa que é drawing from life, ou sculpting from life. Essa frase é mais uma frase de efeito, eu achava, até que eu fui entendendo o quão absurdo isso é, e quão profundo é isso, e quanto mais tempo passa, mais eu vejo que essa frase tão simples de três palavras foram se tornando mais profundas na minha forma de compreender a arte, e começar a olhar a minha volta e ver que, inevitavelmente, eu posso ser contra ou a favor daquela cultura que está do meu lado. Mas foi ela que eu absorvi, foi ela que eu vivi. Se eu sou contra, eu desenho mostrando uma crítica. Se eu sou a favor, eu desenho mostrando a favor. Mas e aí? Como é que eu represento isso? Só para finalizar, né? Você anda na rua e vê os pedreiros trabalhando. Né? Você pensa, pô, coitado, um sol do caramba, o cara ralando ali. Ainda bem que eu estudei. E aí passa direto. Só que como que um artista de verdade vê isso? É bom a gente ver e olhar assim, cara, eu não sou um artista, porque eu estou vendo as coisas de forma literal. E a partir do momento que o artista vê as coisas e vê com poesia e as representa com poesia, a coisa muda de figura. Quando eu pego aqui, por exemplo, Steve Houston, um artista contemporâneo que eu gosto demais, e ele faz umas pinturas absurdas, né? Por exemplo, eu amo boxe, e ele pintando boxe é incrível. Olha os caras na obra. Você não vai ver isso, você não vai ter o prazer de estar na rua e olhar uns pedreiros assim, com esse corpo nesse nível, com esse tipo de calça assim tão interessante, essas curvas tão legais, esse tênisão, eles levando assim os baldes assim com uma certa postura, né? Uma coisa interessante ali. Talvez aquela cena que você viu, olha que cena, o cara carregando uma caixa. Olha a beleza desses traços. Você viu o cara ali, quando estava fazendo a mudança da tua casa, você viu ele ali carregando a caixa, e você olhou e falou, não é uma cena para eu desenhar porque eu não achei ele interessante. Então, foi uma coisa que eu aprendi com a vida, e eu estou tentando colocar isso em prática, porque a filosofia não começa em você quando você entende uma coisa, e sim quando você começa a forçar para incorporar ela no seu cotidiano. Aí sim, aquela filosofia da arte é incorporada a você. Então estou batalhando para colocar isso no meu cotidiano. Mas eu achava que a gente tinha que ter a situação perfeita, ou seja, eu olhar uma cena e falar, que cena tão incrível, ela já está pronta, é só fazer do jeito que ela está. E não, isso nunca aconteceu, as coisas são muito normais no dia a dia. Entendeu? A normalidade nunca bastou, e aí a arte veio para trazer e transformar aquilo em algo muito mais gracioso. A poesia sempre teve esse objetivo. O teatro sempre teve esse objetivo. Gente, a arte, ela sempre teve esse objetivo. E eu estou aqui quase 3.000 anos depois da arte já consolidada, sem me tocar disso.
Olha que coisa. Nesse mundo real hoje em dia, que a gente tem que ralar, fazer, não, vamos fazer essa viagem, não dá. Eu tenho que ser muito racional, deixa eu fazer as contas, deixa eu guardar um dinheiro para uma emergência se eu ficar doente, e se alguém precisar de mim, se minha família precisar de mim, então eu não posso gastar esse dinheiro todo o tempo inteiro. Se a gente não for racional, a gente toma, né? A gente toma bonito, o tempo inteiro. Portanto, a gente é obrigado a ser muito duro, muito racional. Mas na arte a gente tem que ligar um botão e ser oposto, sabe? Você vê artistas muito bons que só vivem no mundo da arte. Você vê que a vida pessoal do cara tá toda ferrada. E tu vê outros que estão tentando ser artistas, mas são sempre muito racionais. Então a arte do cara é fraca. E aí você pega artistas como, por exemplo, o Rafael Grassetti. A gente consegue ver na carreira dele um planejamento minucioso. Cris Costa, Fausto De Martini. Nossa, sabe o que quer. Mas quando senta para produzir arte, quando para observar as coisas, um artista que eu falo sempre, é o que mais me inspira em tudo isso, na minha vida, assim, uma benção eu ter conhecido esse cara, chama-se Rodrigo Bastos. Cara, um cara inteligente, minha mulher mesmo me fala, cara, ele é muito inteligente. E ele é inteligente, ele é um cara que tem uma inteligência emocional muito grande, ele cara com os pés no chão, sabe? Mas ele olha para umas coisas e vê ela tão mais interessante como ela é, mais do que ela é. E quando desenha, ele é muito romântico, ele é muito metafórico, ele é muito artista, ele é muito poético. Então ele conseguiu achar o que desde a época antiga Sócrates dizia, né? Equilíbrio. Os gregos já tinham esse conhecimento. O equilíbrio é a melhor forma para tudo na vida. E Houston também é um grande exemplo disso. Então você vê, às vezes a cena, olha, você está olhando uma cena ali, simples do cotidiano, o cara está fazendo uma mudança na sua casa, carregando as caixas. Você olha aquela cena e fala, tão simples, né? Como é que ela seria interessante? Como é que ela seria mais interessante? Entendeu? E se você é aquele cara sádico, maldoso, vai ser essa caixa tá quebrando. O cara tá caindo com a caixa quebrando. Como é que seria isso? Aí você já tá botando a tua personalidade, só em você escolher como aquela cena deveria ser para ser mais interessante. É a sua verdade. Verdade dos seus sentimentos. O que te leva fatalmente ao seu estilo. Quando eu vejo Houston no boxe, por exemplo, ó, batendo, você vê que ele simulou com umas pinceladas ó, o movimento do deslocamento do cara que apanhou, aquele blur, né, do braço ter se movimentado muito rápido. Olha como ele fez, né? E você vê que os caras não estão com aquela postura de boxe real. Um meio que tá batendo já cansado, dizendo, não aguento mais isso, sai daqui. Tu vê que ele abaixa a cabeça, dispara, some, sai da minha frente, eu não aguento mais, estou sobrecarregado, a vida está me destruindo. E o outro que tá caindo, mas ainda tentando abater. Tu vê que o braço está ali, tentou acertar um soco. É como ele vê, como um simples soco no boxe, você nem vê, até na câmera lenta é rápido. Mas como transformar isso em algo muito mais poético e interessante? Então, ele se faz essa pergunta. E aí um simples cara fazendo uma mudança, carregando uma caixa, um simples cara dando um soco no outro no boxe, você liga a TV, tá ali boxe o dia inteiro. Você começa a ver que tudo passa a ser uma gigantesca referência. Sua avó está sentada, sua mãe está sentada vendo TV. E você olha e fala, minha mãe, eu a vejo todo dia, mas como essa cena poderia ser mais interessante? E aí você para de verbalizar. Se a mão tivesse assim, com o dedo girado, não. Aí você para de soltar palavras, né? Porque você talvez não seja tão bom com elas. Mas você começa a imaginar a imagem. Ela assim, rosto mais... E ela vendo TV significa o que para você? Ela quando vê TV, ela é uma pessoa às vezes sozinha. É uma mãe às vezes que já perdeu o seu marido. E a TV é a companhia dela, tá sozinha ali.
ou ela adora ver TV e ela está gostando do programa que ela está vendo. Como você vê a situação dela? Qual é a sua verdade, a sua opinião a respeito disso? Por isso que o artista fala, eu quero me expressar. E aí, inevitavelmente, sai um estilo. Eu acho isso hoje. Eu já achei no passado que estilo vinha de deixa eu pegar a cor desse cara, com a anatomia desse, não sei o que, vou fazer um Frankenstein. Ficou feio, ruim, duro, não deu certo. Aí no futuro eu conheci grandes artistas que falaram, não é assim. E no New Master Academy, Steve Houston fala de filosofia da arte, que é muito bom essa palestra que ele dá. E aí minha cabeça foi mudando. Será que é isso? Eu só vou acrescentar mais algumas coisas durante a minha vida? Ou um dia eu vou descobrir que eu também estava completamente errado? Não sei. O que você acha? Meu amigo, grande abraço. Foi muito legal aí fazer esse vídeo para você. Se você autorizar, eu coloco ele no YouTube para a galera ver. O que você acha? Se achar legal. Até porque estou curioso para saber o que a galera pensa sobre arte. Porque é muito interessante a gente falar mais sobre isso no mundo atual. Isso é muito pouco discutido. A filosofia, de uma forma geral, a filosofia da arte, não é discutido no mundo atual. A gente acha que tudo isso é besteira e as coisas estão muito duras e diretas. Mas por que alguns artistas conseguem se manter tão interessantes, fazendo artes tão vistosas? Eu também estou nessa, eu também quero aprender isso. Tamo junto nessa aí. O que você acha? Grande abraço, meu amigo, foi um prazer. Valeu, bilhar. Tchau.